Salve, salve galera, boa noite. Mais uma live, mais uma quarta-feira, 19 horas. Estamos chegando, galera entrando. Dali Sergião, bora bater aquele tênis. Estamos marcado. Vitor, café com bigode. Irado, café com bigode. Tom Maioca, nosso samurai. Edu, show de bola, galera entrando. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais uma live. Obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente, mandar as perguntas. É realmente muito gratificante fazer esses conteúdos que a gente vem fazendo, principalmente porque eles geram muito insights pra gente, né? Muitos insights, a galera manda várias perguntas que direcionam a gente, né, para novas pesquisas, para responder coisas novas, então isso pra gente é muito legal. Hoje a gente vai fazer uma live mais técnica, mais falando de prancha, numa parte de engenharia mesmo. A gente convidou um grande amigo e parceiro de trabalho que é o Jairo, da JL Software Engenharia, que faz para a gente as simulações de fluidodinâmica das pranchas. E um dos temas mais polêmicos, vamos chamar assim, o próprio Jairo me falou, né? Falou, o assunto é polêmico, a galera perguntando muita coisa e tal. Um dos assuntos mais polêmicos que tem é a rabeta. Muita gente quer saber a funcionalidade da rabeta, a diferença de uma rabeta para outra. Então a ideia hoje é a gente responder essas perguntas sobre a função das rabetas nas pranchas, em cada modelo, para nível de surf, tentar tirar um pouco dessa dúvida e mostrar o que o software, o que a tecnologia está mostrando para a gente, ajudando a gente a conduzir uma construção de prancha, um desenho de prancha, ajudando os designers, o Guga, os shapers da Powerlite, a Arenk, John Carper, etc., com insights e informações que a gente vai usar na prática para fazer a tua prancha, a prancha da galera que pega onda, mais funcional e mais inteligente, né? Mais de acordo com aquilo que você precisa. Uma coisa que é legal de perceber, né? E adiantando o assunto, o Jairo já entrou aqui, já vou chamar ele aqui, já vou pegar aqui a participação dele, é que a prancha, cara, ela é muito parecida com um carro. Então, não necessariamente o carro de Fórmula 1 é o carro ideal para você. Se você quiser andar com a tua família e ao invés de correr, talvez um carro, um station wagon, um sedã, sei lá, um carro maior seja o ideal para você. No surf é a mesma coisa. Talvez uma prancha que te dê mais controle, mais conforto de controlar as manobras é mais interessante do que uma prancha que te dá mais velocidade e mais projeção. Então, uma prancha que é boa para aéreo, para um surfista iniciante, por exemplo, que precisa de mais controle, mais estrutura, não é a prancha mais indicada. Então, a gente está cruzando tudo isso com informação técnica e com simulação de engenharia da pesada para poder entregar de fato a melhor prancha para o surfista ideal, a prancha ideal para o surfista no momento que ele está, para o biotipo que ele está. Então, bora lá, sejam muito bem-vindos. Galera, eu queria pedir um favor para vocês, como eu sempre peço, clica na cartinha ali embaixo, o assunto hoje vai ser muito massa, falar das diferenças das rabetas tecnicamente. Então clica na cartinha ali embaixo no aviãozinho, compartilha com os amigos, manda para quem pegar onda, para quem surfa, para quem quer entender mais de prancha de surf, isso ajuda muito a gente. Então, por favor, clica ali e manda para 5 amigos, 10 amigos, 50 amigos, acho que tem um limite ali para clicar. E sejam muito bem-vindos, Geraldo. Grande Jairo, agora sim, bem-vindo, meu guia. Opa, valeu, Fábio. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui discutindo aí sobre simulações fluidodinâmicas para surf. Tenho trabalhado há bastante tempo com essa parte de simulação, de fluidos, enfim, sempre focado para processos químicos, indústria. E a hora que vimos esse link, né, de trazer essa realidade para o mundo do surf, tentar contribuir, a gente vê toda essa inovação que a Magic Surf tem trazido, o Fábio tem trazido aí, é sensacional mesmo. Então, vamos fazer essa discussão, vamos mostrar o que a gente já teve aqui, vamos ver se o pessoal curte aí para a gente trocar uma ideia. Sensacional. A ideia é a galera mandar pergunta também aqui, né? Então a gente vai respondendo algumas que eles mandarem ao vivo. Já tem pergunta aqui
dentro dessa caixinha. E aí eu vou pegar algumas que rolaram ao longo dessa semana. Mas, Jairo, explica só um pouquinho para a galera, antes da gente entrar no assunto, o que você faz, né? Qual que é a tua atribuição, a tua função, aonde que você se especializou, para a galera entender também o que é esse braço de engenharia aí que você desenvolve. Não, beleza. Então, pessoal, eu sou engenheiro químico, sou formado aqui na UFSC, tenho mestrado também na parte de simulação de fluidos, estou fazendo doutorado, e sou sócio aqui numa empresa, né, JN Engenharia e Software. Eu fundei junto com meu colega Leonardo, ele não está podendo participar aqui. E o nosso foco é aplicações de soluções computacionais para otimização de processos, otimização de equipamentos, e nós somos uma empresa parceira da Siemens, somos uma revenda da Siemens para softwares de simulação. Então, prestamos serviço à Siemens, né, para quem ela dispensa apresentações, uma das maiores fornecedoras aí de equipamentos, tecnologias no mundo inteiro, e ela tem um braço muito forte na parte de software. Então, o que a nossa empresa faz é estar auxiliando as empresas, as indústrias aí, para estar aplicando essas soluções computacionais dentro desse conceito de gêmeo digital, que a gente pode falar um pouco. É um conceito muito utilizado hoje na indústria, e o que a gente está trazendo é esse conceito de gêmeo digital, trazer ele para o mundo do surf, né? Essa é a nossa ideia, é isso que nós estamos buscando aqui, e vou mostrar aí para vocês, para escutar esse feedback de quem vai usufruir, né, desse desenvolvimento. Eu mesmo, surfando agora, cada onda que pego, já fico pensando, naquele resultado, aquela simulação que a gente teve, o que faz sentido, o que não faz. Então, e ajuda, como o Fábio mesmo falou, a dar uns insights, né, para a gente estar pensando aí no desenvolvimento e otimizar essa prancha para cada tipo de surfista, né? Onde que você coloca o pé, o peso mais atrás, mais na frente, qual é o meu estilo de surf, qual é a prancha ideal aí para que a gente possa estar conseguindo obter o máximo da prancha mesmo, né? Essa que é a ideia. Sensacional. E então, entendemos, né, basicamente o que você faz. A gente escolheu esse tema, né, para começar, porque as rabetas, cara, ela traz uma polêmica, né? Eu costumo dizer isso, que o Guga, na real, que me ensinou isso, sobre o surfista se apegar naquilo que ele olha, aquilo que chama mais atenção dele, né? Então, ele pega uma prancha que tem a borda alta, e aí ele acha que todos os atributos que aquela prancha dá para ele é aquela borda alta. E a rabeta é algo muito visual, né? É algo que as pessoas, né, identificam com muita facilidade. Aquela rabeta é round, aquela rabeta é swallow, aquela rabeta é diamond, aquela rabeta é square. Aí o Guga entrou na área também, Dali Guga. Então, a rabeta é algo muito visual, ela cria essa associação, né, na cabeça do surfista de o que funciona ou o que não funciona, ele atribui a rabeta. Então a gente escuta todo dia isso, cara, na loja. Eu tive uma swallow mágica, que era muito solta, então eu quero uma prancha swallow porque swallow é solto. Eu quero uma round porque a minha round era mágica, e aí o round é o que faz a prancha ser mágica. E isso, cara, é algo que a gente, antes da Siemens, empiricamente e na prática, realmente, a gente já dizia que não era bem assim. O Guga já diz isso há muitos anos. A gente fez um teste, né, com o próprio Guga, alterando as rabetas fisicamente, pegando, se não me engano, foi uma faca na manteiga, alterando a rabeta, fazendo a faca round, fazendo uma swallow, fazendo 2, 3 rabetas numa mesma prancha, sem alterar todas as outras dimensões, sem alterar largura, sem alterar volume, sem alterar, enfim, todas as dimensões da prancha, alterando só a rabeta e surfando para ver o que acontece. E chegou nessa conclusão de que ele não teve, e o Guga, cara, é um dos caras que mais tem sensibilidade que eu conheço, assim, ele percebe quando a prancha está mais veloz, mais solta, mais drive, mais qualquer coisa que muda na prancha, a quilha, por menor que seja, ele consegue perceber, e o depoimento dele é que não alterou tanto assim, a gente dá importância demais para a rabeta, isso, resultado prático.
anos se passaram e agora a gente tem a simulação digital com um gêmeo idêntico, né? A gente tem ali o software à disposição para ajudar a gente a simular o comportamento da prancha, baseado nas alterações que a gente faz digitalmente, entender o que cada alteração dessa faz, e agora a gente pode comprovar realmente, cientificamente ali, qual é a alteração que uma rabeta faz. Então esse assunto é polêmico por causa desse conceito, né, que a galera que pega a onda tem na cabeça, e aí a gente resolveu começar por ele nas simulações, em tentar desmistificar esse assunto e saber se faz diferença ou não faz. Várias perguntas, cara, que a galera mandou, e eu não sei se você teve acesso a elas já, Jairo, mas você deve ter visto ali rolando, né? Vi algumas ali pelo Instagram, mas podemos ir discutindo aí. Boa. Se a gente mostrar aí alguma coisa para o pessoal entender também um pouco melhor como que a gente fez as simulações, né, e como a gente teve resultados que corroboram aquilo que o Google experimentou na prática, né? Sim. Enfim. Várias dessas perguntas que a galera mandou, a gente percebe que a gente vai ter respostas simples, né, para elas, porque isso realmente quebra, né, paradigmas, conceitos. O Beto mandou quebra de paradigmas. Hoje é isso aí, Betão. Hoje a gente vai quebrar alguns tabus, né, vai explicar algumas coisas que talvez não faça tanto sentido na cabeça de muita gente, mas o nosso objetivo é direcionar, de fato, para aquilo que faz sentido, né? E explicar um pouco das próximas simulações que a gente vai fazer, o que a gente está estudando nesse mundo novo que a Siemens está proporcionando para a gente, que o Jairo, a equipe dele, está proporcionando para a gente, em cima de simulação de fluido dinâmica em prancha de surf. Então, por exemplo, né, algumas perguntas aqui que são legais, né, para traduzir a primeira resposta. A rabeta square pode ser usada em ondas cavadas? Qual que é a melhor rabeta para uma transição de evolution ou para pranchinha? Ou seja, as pessoas têm, né, esse conceito de que a rabeta tem um papel de importância maior do que de fato ela tem. E essa é a comprovação que a gente tirou nessa conclusão aí dos ensaios, né? Não, beleza. Fábio, eu acho até para ilustrar um pouco, né? Falei um pouco, gêmeo digital, o que é simulação. Eu até tenho aqui na tela do computador algumas ilustrações, algumas animações, eu consigo virar aqui para vocês. Diz aí se dá para ver, Fábio. Você pode virar o celular assim como você fez, ou se você quiser voltar o celular para você, tem uma inversão de câmera ali no botão de baixo, que você vai usar a câmera traseira do computador, do celular, perfeito. E aí perfeito, né? Aí você consegue ver e então, a gente pessoal, ler igual. Isso, não sei se vocês conseguem, estão visualizando aqui, dá pra ver, mas quando a gente fala de simulação fluidodinâmica, é algo já bem utilizado, tá, dentro da indústria, principalmente indústria automotiva, indústria aeronáutica, parte naval, que nada mais é do que você representar como que o fluido, né, seja água, seja ar, está reproduzindo com algum corpo que a gente tem. Então, vendo isso, a gente consegue medir, por exemplo, vamos trazer um link com um carro. Né? O que a gente quer? Às vezes um carro de corrida, eu quero, para ele ser mais rápido, eu tenho que ter menor arrasto. Então, isso é uma variável de engenharia, né, um coeficiente hidrodinâmico que o pessoal mede num carro e consegue dizer se o carro vai andar mais ou menos. A ideia é, por que eu não posso fazer essa mesma medição para a minha prancha de surf? E ver se a minha prancha ela vai ter menor ou maior arrasto, para ver se ela vai ser mais veloz ou não. Da mesma forma, eu consigo medir quais são as forças que estão agindo em determinado componente aqui também. E para a minha prancha de surf. Eu fazendo isso, eu consigo dizer se é mais difícil eu manobrar uma prancha ou não. E por que é utilizado simulação? E por que a gente trouxe esse conceito para o surf? Né? Vamos pensar de novo, fazer esse link com o desenvolvimento de um carro. Antigamente, antes de ter todas essas ferramentas computacionais, como que o pessoal fazia? Vai lá, constrói protótipo de um carro, carenagem,
bota no túnel de vento, mede e vê se funciona, qual é a performance, se funciona ou se não funciona. Ah, beleza, mediu tudo, agora eu vou lá, fabrico outro carro, faço algum ajuste, testo de novo. Vejam que isso é muito limitado, né? Consegue te limitar muito em relação que é como se faz ao que você consegue testar. Que é como se faz prancha hoje em dia. Isso aí. Isso. Com a simulação agora, a gente consegue ir lá e dizer, não, peraí, deixa eu testar essa rabeta, deixa eu testar uma round, uma square, agora vou aumentar a borda, vou mudar a curvatura. Eu não preciso fabricar uma prancha e testar. Eu consigo fazer tudo isso no meu computador. Então eu consigo testar dezenas, centenas de cenários até chegar naquela prancha mágica, né? Como o Fábio sempre fala. E esse conceito, essas animações que eu estou mostrando, pessoal, a gente traz então para o mundo do surf. Só para vocês terem uma olhada, essa outra animação, onde eu tenho a prancha aqui, eu simulo uma manobra, e estou vendo aqui, né, a formação, o que acontece atrás da prancha, enfim, para emular como se eu estivesse fazendo uma manobra. Eu estou usando a prancha em velocidade de cruzeiro, prescrevo uma manobra, e agora eu vou medir. Opa, peraí, qual é o arrasto que essa prancha tem? Ela é rápida ou não? Comparo com uma outra. Quais são as forças necessárias para fazer essa manobra? E daí eu consigo dizer, opa, essa prancha é mais fácil de fazer a manobra, ela tem maior manobrabilidade ou não. Então, aplicando esse conceito, a gente foi lá e conversando com o Fábio, beleza, como é que a gente vai explorar primeiro? Olha, vamos ver o que o pessoal tem bastante dúvidas aí. Vamos simular uma round, uma squash, uma spare, uma diamond, uma swallow. E vamos medir o que acontece aqui com essas variáveis de engenharia para ver se a gente vê diferença mesmo, né? Em relação àquilo que é observado na prática, e para desmistificar um pouco. Inclusive, acabei de ver um comentário interessante agora do Marcos Canan, que ele fala, simulação complementa o experimento real do surfista. Marcos, é isso mesmo, é perfeito. A simulação aqui, ela nunca vai substituir a prática, mas ela vai te direcionar, ela vai te dar um entendimento, e daí sim, com base na sua experiência, a forma como você surfa, você vai lá e vai ter a melhor prancha para você. O grande ganho, né, para a galera entender, é que a simulação encurta o caminho, cara. Então, assim, antes, para fazer esse teste, então a gente simulou 5 rabetas, tá? Numa mesma prancha. Então, a gente isolou a variável quilha, volume, rocker, outline, tudo. São 5 pranchas idênticas, alterando uma variável exclusiva, que é o desenho da rabeta. Então, para a gente fazer isso, a gente teria que produzir 5 pranchas iguais, testar, garantir, né, que esse teste tenha as variáveis isoladas também, ou seja, o Guga vai testar essa prancha, o Iago Dora vai testar essa prancha, alguém, né, que surfe bem vai testar essa prancha. Será que ele vai estar todos os dias na mesma condição física? Será que a onda vai estar igual? Cada dia a onda é de um jeito. Será que, mesmo que seja no mesmo dia, uma onda vai ser igual à outra? Ele vai fazer 2, 3, 4, 5 manobras iguais com a mesma prancha, mudando só a rabeta? Ou seja, era muito empírico, era muito difícil. E o feedback que vinha, né, antes da simulação era, cara, essa prancha ficou boa, essa prancha ficou ruim, essa prancha ficou veloz, essa prancha ficou solta. Mas quanto? Quanto veloz? Quanto mais solta em relação à outra? A gente não tinha ideia de tudo isso. Essa é a grande diferença que a gente está fazendo com essa simulação. A gente consegue saber, isolando essas variáveis e utilizando as características que a gente adotou como importantes. Então, o que é uma prancha mágica? Uma prancha mágica é uma prancha veloz e solta. Ela tiver o máximo de velocidade com o máximo de manobrabilidade, é uma prancha mágica. Isso se traduz em termos de engenharia como? Aí a gente definiu, né, o Jairo ajudou a gente a definir os critérios, que é o arrasto e o lift, né, Jairo? E aí a gente isolou uma manobra. Já que o surf é feito de curva, a gente isolou uma manobra, que é uma curva de 90 graus. 90 graus, né, que a gente simulou? 90 graus. A gente tem a prancha, ela tá reta, ela vai virar 90 graus nessa direção e mais 45 aqui, para você fazer esse movimento de rasgadas. Eu dei uma rasgada e medi quais são as forças, né? Porque
O que você faz na prática é você está empurrando o líquido, a água do mar para frente. Então, você precisa fazer uma força para esse movimento. Qual é a força que você precisa? Então, a gente consegue, né, com esses dados de engenharia, quantificar. Até porque esse foi um dos pontos que, conversando com o Fábio, várias vezes a gente levantou, né? Como é que a gente isola as variáveis? A onda é uma diferente da outra. Um surfista, às vezes, surfa diferente do outro. Então, por isso que uma prancha fica boa para um e não fica boa para outra. Então, com a simulação, a gente consegue dizer por que essa prancha ficou boa para esse cara. É isso que a gente vai buscar aqui. E a gente tem esse dado de engenharia, a gente consegue quantificar. O Fábio mesmo já falou várias vezes, né, Fábio? Que vocês têm dados aí de não sei quantos surfistas no mundo inteiro. Né? Ninguém no mundo tem isso. E ninguém no mundo está fazendo esse tipo de simulação. Né? Assim, pessoal, a gente vê exemplos de simulação no mundo inteiro. E é uma revolução no esporte mesmo, entendeu? E é o que a gente está buscando aqui. A gente está hoje na casa dos 70 mil dados cadastrais de surfistas, cara. É muita gente. Com esse nível de precisão, né? Entendendo o nível de surf, o peso, a altura, onde surfa. Realmente coletando informação para devolver tecnologia, para devolver um produto melhor ou devolver uma experiência melhor para o surf, né? Para o cara poder sofrer menos roubadas em volta do surf, né? Tomar menos caldo, pegar mais onda, se divertir mais. Esse é o nosso drive, né? E a simulação ela vem na veia para ajudar a gente a construir melhor, né? Esse conjunto de informações que vão ser traduzidas. O surf é um ecossistema, né, cara? São muitas variáveis. Então, a gente ter controle sobre a informação ajuda muito a gente ser mais assertivo. E me diz aí, Jairo. Fala aí. Isso, e um dos resultados também, né, que a gente teve, que é interessante, às vezes coisas até que a simulação, né, esse mundo virtual ajuda a gente é entender até coisas que são óbvias, mas peraí, mas por que acontece? Por exemplo, a gente sabe, para a prancha ser mais veloz, eu tenho que pisar mais na frente, tenho que botar mais peso na frente. O que a gente está fazendo na prática com isso? A gente está deixando a prancha mais nivelada ao nível d'água. Por isso que a gente simulou também com diferentes ângulos, né, da prancha em relação ao nível do líquido, ao nível de água. A hora que a gente faz isso, a gente quantifica... Explica melhor isso. A hora que a gente faz essa simulação, a gente rodou, se não me engano, com 0, 4, 8 e 12 graus. Isso. Beleza, com 12 graus, eu sei que a prancha ela não vai tender a bicar, algo nesse sentido. Mas, a hora que eu meço o arrasto, que vai diretamente me dar valor, ele vai resultar na velocidade da prancha, eu vejo que a prancha fica muito mais lenta. A hora que eu estou praticamente no nível da água, o coeficiente de arrasto ele é muito menor. Ou seja, eu tenho menos resistência, a prancha vai andar mais rápido. Então, é uma questão que, por experiência, né, a gente sabe, só que a gente consegue quantificar isso, o quanto é melhor. E mais, qual é a posição ótima? Porque você também não pode baixar demais. Porque um dos resultados interessantes que a gente teve também se você baixa demais o nível, não precisa nem botar o bico para dentro da água, mas a resultante de forças, devido a fatores hidrodinâmicos, ela te empurra para baixo. Então, existe um ponto ótimo ali para você conseguir velocidade e sem afundar a prancha. Então, isso é algo que a gente sempre pensa, né? Até semana passada, Fábio, eu estava pegando uma valinha na joaca, deixa eu mostrar isso aqui. Fui botar peso, a hora que eu vi, afundei, entendeu? E eu nem enfiei o bico d'água, mas a resultante de forças ali acaba te jogando para baixo. Então, há um ponto ótimo aí que a gente consegue trabalhar e assim, na prática é difícil você conseguir determinar, né? E agora com simulação a gente consegue ter certinho esses valores. Tá, deixa eu tentar esclarecer um pouco esse conceito para a galera, tá? Porque teve alguém que comentou que falou assim, isso tem, acho que foi o Beto mesmo, comentou, isso tem a ver com o rocker e tal. Deixa eu separar em dois assuntos, tá? Isolamos a variável prancha. Então, a prancha é a mesma. Aquele rocker ali, no caso da simulação aqui, se não me engano, a gente usou SK10, o modelo que a gente usou nessa simulação. Mas isolamos a variável prancha. Então, é sempre o mesmo rocker.
O que a gente simulou nesse caso, que a gente está falando, é a inclinação da prancha em relação à água. Isso que o Jairo estava explicando agora, se o surfista colocar mais força no pé de trás, a prancha vai inclinar mais para cima. Se ele colocar mais força no pé da frente, a prancha vai ficar mais paralela à água e vai se aproximar dos 0 graus. E com essa velocidade de 8 metros por segundo, quando ela está mais paralela à água, ela tem uma força de afundar. É isso, né, Jairo? Ela faz uma pressão na rabeta e faz com que essa força da rabeta faça a força para cima e a velocidade ajude ela a afundar. E a gente descobriu que variando essa inclinação para 4, 8 e 12 graus, existe uma angulação que é a melhor resultante, ou seja, o melhor resultado que a gente pode ter com o máximo de velocidade sem perder manobrabilidade é com 4 graus. O que isso quer dizer, né, cara, pra gente... E aí a gente isolou essa variável, então, ou seja, as próximas simulações a gente fez com 4 graus. Por quê? Porque com esse resultado a gente consegue entender aonde o surfista precisa se posicionar e colocar pressão na prancha para que ela performe melhor. Certo, Jairo? É isso aí. Então essas coisas que a gente vai determinando. E daí depois a gente pode pensar o que seria um próximo passo, né? Tá, mas eu surfo desse jeito, eu boto o pé mais aqui, eu peso tanto. Onde que eu tenho que botar o pé para garantir que a hora que eu botar na parede, tô nesse ângulo aqui, eu vou garantir uma maior velocidade, né? Perfeito. Então tudo isso a gente vai poder estar trabalhando, estar estudando para, enfim, chegar naquele ponto de ter uma prancha customizada para cada um, né? Vai ter um dia, né? A gente estava brincando com isso na loja, né? E agora aqui falando vai ficar gravado ainda por cima. A galera depois vai poder conferir isso, sei lá quantos anos para frente, ou 1 ano para frente, ou 3 meses para frente, sei lá quando, mas voltar aqui e falar assim, pô, os caras estavam falando disso há um tempo atrás, que é a gente colocar, cara, essas medidas na própria prancha, né? Como se fosse um velocímetro. Tipo, pisou mais para frente, vai alcançar tal velocidade, pisou mais para trás, vai alcançar tal velocidade, e embarcar a tecnologia na prancha de forma que ajude de fato o surfista a pilotar melhor, como se fosse um carro, né, cara? No 900 o carro não tinha velocímetro, não tinha nada. E aí foi melhorando o nível de informação que a gente coloca no equipamento para poder ajudar o surfista a ter uma performance melhor. Isso aí, cara. Vamos lá. Sensacional. E a rabeta, Fábio? Bora, vamos falar da rabeta então. Deixa eu até abrir outro slide. Então, assim, todo mundo agora na mesma página, a gente isolou as variáveis, tá? Isolou a variável prancha, isolou a variável inclinação e isolou a manobra. Vai ser sempre essa manobra de 90 graus para a gente poder entender qual é o esforço, ou seja, o arrasto e o lift, né, que cada rabeta vai proporcionar para a gente saber que rabeta é mais rápida, que rabeta manobra mais. E aí a gente tirar esse monte de dúvida da galera. Conta aí, Jairo, conta como é que foi essa simulação e os resultados aí no gráfico. Não, beleza, cara. Então, pessoal, o que a gente fez, né? Uma das dificuldades é conseguir isolar as variáveis aqui para que a gente consiga tirar uma conclusão. Esse foi o objetivo. Então, a gente tem um ângulo, a gente tem um modelo de prancha. E o que a gente conversou com o Fábio? Vamos estudar rabeta? Então é o seguinte, vamos simplesmente pegar a mesma prancha, mesmo volume, mesmas características de borda, e só mudar a rabeta, que foi similar até a um teste prático, né, que vocês fizeram, né, Fábio, na época com o Guga, né? E o que a gente teve aqui de resultado, pessoal? Não mudou praticamente nada. Quando a gente olha arrasto para ver velocidade, sustentação, ou as forças para fazer aquela manobra, né, daquele vídeo que eu mostrei, as curvas elas são sobrepostas. Não, a gente não vê diferença na prática. Então, isso foi algo que a gente sabe que sempre gera uma discussão. Eu mesmo, no passado, já tive umas 2 pranchas Swallow que, para mim, foram mágicas aí. Só que a hora que a gente simula e isola essa variável, a gente vê que não tem essa diferença toda, né? E agora,
como é que a gente busca uma prancha mágica se a rabeta não é tudo isso, né? Deixa eu mostrar aqui as rabetas que a gente simulou. Então vamos lá. Rabeta round, uma curva redonda de ponta a ponta, né? A gente está falando do desenho da rabeta, tá? Eu já vou pegar alguma das perguntas ali que fala sobre triple wing, etc. Mas falando aqui da rabeta round, por exemplo, a SK10 tem essa rabeta aqui, ó, square, tá? Uma rabeta reta com ponta, ela não tem um ângulo arredondado. Se tivesse essa pontinha arredondada aqui, seria um round square. Deixa eu pegar uma caneta aqui, que acho que vai facilitar para mostrar para a galera. Então, aqui a rabeta square, a rabeta squash, ou seja, tem a parte arredondada tanto nas pontas quanto no meio, ela tem um segmento reto bem pequeno. Agora sim, ó. Tá vendo aqui? É arredondadinho, um segmento reto bem pequeno, arredondadinho, round, squash, square, ponta a ponta, tudo quadrado. Essa é a SK10, essa é a rabeta da SK11, essa aqui é a mais parecida com a rabeta da FB. A Diamond, ou seja, ponta no meio, segmento reto dos dois lados e segmento reto do lado de cá. E o Swallow, vem uma curva harmônica, um recorte em V para dentro, tá? Então essas foram as rabetas que a gente simulou. Ah, por que vocês não simularam o Triple Wing Swallow, que é uma das rabetas que a gente faz bastante? Ou o Wing, né? O Wing Round da SK11. Porque essas alterações, a gente percebeu que quando você faz uma alteração que não é só a rabeta, as alterações que vão trocar também a curva de outline, elas de fato são mais impactantes. Então, uma das perguntas, né, e já aproveitando para responder ela, foi, qual é a diferença de um triple wing mais largo de um triple wing mais estreito? Para que serve o triple wing? Triple wing é para você ter uma redução da área da rabeta. Ou seja, uma rabeta muito larga te dá mais base, mais sustentação. Você poderia fazer uma redução rápida para fazer um round pin, por exemplo, ou seja, o ângulo em curva ele iria reduzir de tamanho. Menos rabeta, a rabeta entra mais na água. Se a rabeta entrar mais na água, ela faz mais curva e perde velocidade. E o contrário é diretamente proporcional, né? Mais rabeta, mais apoio no pé de trás, mais sustentação, mais velocidade. O triple wing serve para te dar essa redução de rabeta, ao invés de segmento harmônico, né, arredondado, em linhas retas. Você vai quebrar com um wing, 2 wings, 3 wings, por isso que chama triple wing. Então, a gente não fez a simulação alterando do wing para trás, não alterando nessa parte toda que está perto das quilhas, porque de fato ali a gente estaria alterando o outline. E aí a gente aumentaria a variável. Isso é o próximo passo que a gente vai dar. A gente está agora simulando o desenho da prancha como um todo, o fundo, o que muda mais na velocidade, o concave, o V-bottom, o double concave, ou o caimento de borda. A gente quer simular uma prancha em relação à outra, ou seja, a SK11 versus a SK10. Qual anda mais rápido, qual faz mais curva. E a gente coloca isso numa tabela, num gráfico e mostra exatamente qual é a variação de uma para outra. A hipster versus o mini long. Qual que corre mais? Ó, o Jairo está mostrando o gráfico e a tabela, que é exatamente isso que eu estou explicando. Ó. A gente vai colocar... Isso aí eu até mostrei, Fábio, só mais porque, no fim a gente falando, né, não teve muita variação, mas só para tentar ilustrar para vocês um pouco todo o trabalho que a gente fez aqui, o conjunto de simulações, e plotando aqui para diferentes ângulos o arrasto, para saber o que as pranchas são mais velozes. Então, cada cor aqui é uma rabeta. E a hora que a gente vê, as curvas elas estão aqui praticamente juntas. São 5 curvas que a gente tem aqui. Elas são sobrepostas. Aproxima então, bem aí do gráfico que a gente vê embaixo. Tenta chegar bem perto. Eu consigo botar aqui. Olha lá, ó. Dá para ver bem. Boa. Tá vendo como todas elas, a galera, né, tá vendo, manda um like aí, um joinha se tá conseguindo ver bem, que todas as rabetas, né, 1, 2, 3, 4, 5 rabetas, estão todas juntas, praticamente formando uma linha só. O que significa isso? Significa que a alteração entre elas é mínima. Continua, Jairo. É isso aí.
É isso aí. Então, daí, até por base desse gráfico, a gente até aquilo que o Fábio falou, né? Mas qual é o ângulo ótimo? Quanto menor o arrasto, a prancha vai andar mais. Então, a gente vê que quanto mais a gente inclina, a gente consegue ver como aumenta esse arrasto, obviamente a prancha vai andar menos. E chega um ponto ali que ele até começa a aumentar de novo, ou seja, tem um ponto ótimo aqui que a gente consegue trabalhar. Isso falando em velocidade, né? Mas nós também medimos em relação às forças. Perfeito. Então, deixa eu tentar botar mais ou menos aqui, focar nesse gráfico aqui, por exemplo, 4 graus. A força necessária, daí decompondo as forças aqui, né, na direção X, Y, Z, enfim, mas, por exemplo, na direção X. De novo, a força, a gente olhou antes do arrasto. O arrasto tem a ver com velocidade. A força, ela tem a ver com manobrabilidade. Ou seja, quanto menor essa força, mais fácil eu consigo movimentar a prancha. E, de novo, a gente vê as curvas, elas são sobrepostas, independente do ângulo que a gente está trabalhando. Então, daí que a gente tirou a conclusão. Opa, só mudar a rabeta e deixando o mesmo design da prancha, a gente não viu nenhuma diferença significativa. Então, é de onde a gente pensou, né? Tá, mas por que uma prancha é diferente da outra ou não? Daí até ela vai no sentido de um comentário, até que está aqui na tela, eu fico lendo, que tem muito a ver justamente com isso, com outras variáveis, de como é que é a borda, como é que é o caimento, contato com a água, enfim. Outro conjunto de fatores que realmente vão influenciar aí na performance da prancha, né, em termos de rabeta. Sensacional, cara. Eu não sei se isso para todo mundo é a mesma coisa, mas eu fico muito animado, cara, com esse assunto. Eu fico enlouquecido, cara, porque, pô, a quantidade de... Abre um universo, assim, para mim isso foi, cara, explosivo, assim, né? A cabeça vai a mil. E respondendo uma das perguntas, né, deixa eu ver quem que perguntou aqui, CB fortes, no teste prático, teve diferença? É exatamente isso que a gente estava falando. O teste veio primeiro, porque a gente não tinha o software à disposição, né? Não tinha acesso a esse software. E agora a gente está comprovando o que a gente já tinha testado na prática, de que a rabeta, o desenho da rabeta, não muda nada. Você tem que se preocupar com outras coisas mais importantes, cara. É isso aí, Beto. É revolucionário. Eu fico enlouquecido, cara. Eu quero testar as outras coisas agora. Imagina testar quilha na simulação, entendeu? Puta, eu já vou sair com a prancha afinada debaixo do braço. Eu vou saber que quilha colocar antes de ter a prancha pronta. E quanto tempo eu vou encurtar? Que esse é o grande ganho, cara, da simulação. Assim, a gente encurta o caminho anos luz na frente. A gente está encurtando 10 anos em 3 meses. Quanto tempo levou a simulação das 5 rabetas, Jairo? Olha, acho que isso aqui foi um trabalho de um mês, né? Que a gente finalizou, fazer todo esse estudo, enfim. Sim, mas a gente já tirou essa conclusão, já tirou isso da frente. Mas o tempo da simulação ali, a gente ficou um mês fazendo o projeto e construindo as rabetas e tal? Sim, sim. Uma simulação dessa, a gente fez aqui nesse ciclo todo, né? Foram 5 rabetas com 4 ângulos, 20 simulações. Cada uma em torno de 3, 4 horas. Então, assim, olha simulando. isso. É um tempinho de computador, mas são 3 horas. Né? E se fosse fabricar, né? Se fosse fabricar, e se fosse fazer uma prancha e testar, né? 30 dias de fabricação, de largada. De largada, 30 dias de fabricação. Depois de 30 dias de fabricação, vamos dizer que a gente consiga isolar todas as variáveis dentro dessa fabricação e garantir que as 5 pranchas saiam exatamente iguais, alterando só essa variável. E aí a gente vai ter que ter, ou seja, são 5 pranchas já, né? Vamos dizer que a gente faça todas ao mesmo tempo, para fazer tudo em um mês. E aí a gente tem que testar todas elas ao longo de algum período, para garantir que tenha a resposta do atleta dizendo boa ou ruim. Então, assim, esse conjunto todo, cara, de informação é enlouquecedor, assim. Eu fico surfando nas calças aqui, eu fico enlouquecido, cara. E os próximos são muitas passos, possibilidades, né, cara? São muitas possibilidades e o que a gente tem para descobrir ainda, né, cara? Isso que para mim é o mais enlouquecedor, essa viagem, né, essa brincadeira que a gente falou de colocar ali aonde o cara pisa na prancha para poder
ter mais velocidade, aonde ele pisa na prancha para ter mais manobrabilidade, isso obviamente dá para chegar, a gente está percebendo que dá para fazer isso, entender aonde é o centro da prancha que vai encontrar esse ângulo que vai dar mais velocidade, mais projeção, mas o mais interessante do que isso, cara, a gente está descobrindo como que faz prancha mágica mesmo, sem precisar testar e produzir e etc. A gente está simulando tudo sobre a prancha mágica antes e já cruzando com todas essas informações que a gente tem de saber quem é o surfista, qual é o objetivo dele, ele quer uma prancha mais rápida, ele quer uma prancha mais fácil de controlar, mais curva, menos curva, e a gente conseguir chegar na ciência por trás da mágica. Então, a parte da mágica, né, o que a gente chama de prancha mágica, é mágico porque a gente não entende. Eu fico enlouquecido, e o nome da empresa é Magic, né, Magic Surf, é por isso que a gente deu esse nome de Magic Boards e tal, porque a ciência, a mágica, né, ela sempre foi um mistério, por isso vem a história da magia. E a gente está desmistificando, entendendo a ciência por trás da magia e conseguindo replicar, cara, a prancha mágica para cada pessoa, para cada biotipo. Então, eu fico realmente enlouquecido com a parada. E imaginando a revolução também, né, Fábio? Boa, pessoal, para vocês terem dimensão, assim, do que a gente consegue. Imagina assim, ó, eu tenho essa prancha aqui, porra, mas FCS lá, porra, lançou essa nova quilha aqui, que os caras estão me prometendo que é boa. Cara, é colocar aqui no modelo, simula e mede, opa, realmente ficou melhor, ou não ficou tudo isso. Sim. Ou então alguém diz assim, pô, eu tô com essa faca na manteiga aqui, né, igual eu tô testando agora, Fábio. E ele diz assim, pô, eu acho que se tirar um pouquinho da borda aqui, ela vai ficar legal, eu vou fazer uma outra prancha dessa. Tá, mas peraí, será que vai mesmo? Imagina, a gente consegue testar antes de fabricar. Certo? Você vai ter essa maior segurança. E imagina as possibilidades, né? A gente está falando aqui, quilha, daí borda, e curvatura, né? O cave que ela vai ter. Olha quanta coisa, né, que a gente pode testar. E qual é a melhor curvatura? Tá, vamos dar mais ou menos curvatura, mas quanto de curvatura, né, Fábio? Não, aqui é o dado puro, né, pra gente testar. O dado é preciso. Se você puder falar aí o que está com o gráfico na tela, fala qual é a medida, né? Qual é a medida de arrasto, qual é a medida de força, só para a galera ter noção do nível de precisão que a gente está falando, né? Claro, vamos voltar aqui, aí, então estou voltando para a minha tela. O coeficiente de arrasto, pessoal, ele é um coeficiente adimensional, né, mas que ele correlaciona a velocidade, né, a massa específica, onde que esse fluido está. Então, pode ver aqui, ele tem até valores... deixa eu aumentar aqui a tela. Boa. A gente tem um coeficiente aqui na forma de 0.014, 0.015, né, 0.01, valor médio. Então, esses são valores aí que a gente já viu, até fizemos algumas pesquisas também, artigos, né? Então, que essa é a ordem de grandeza. A hora que a gente fala coeficiente de arrasto em carros, por exemplo, que é muito mais velocidade, é outro nível, né? Mas a gente consegue pegar com, assim, ó, um bom nível de precisão. E daí, com base nisso, baseado no meio que a gente está, enfim, e as características da prancha, a gente vai tirar esse coeficiente. E isso tem a ver com velocidade. E força é em relação a newtons, né? Quantos newtons, né? Massa que a gente tem, e a gente consegue tirar aí esses valores. E a 4 graus, qual que é o arrasto e qual que é a força das rabetas? 4, vamos ver aqui. Isso, o arrasto que a gente teve para 4, vamos dar uma olhada aqui, na ordem aqui de... Peraí, deixa eu pegar o squash aqui, 0.005, né? O arrasto, ele está aqui desse lado. Certo? E forças aqui, forças laterais, né? Isso, que seria em relação a Z. A gente chega aqui, ó, nos níveis no crítico, né? Menos 11 mil newtons. Sensacional. Enquanto com outros ângulos aqui, quanto maior a curvatura, eu já tenho que fazer, não sei se vocês estão vendo, mas uma força bem maior. Que é o que também faz sentido. Se a minha prancha, ela tá nessa condição aqui, não sei se vocês estão vendo minha tela, sim, eu tenho que fazer uma força muito maior. Então o ângulo, ele tem a ver também o seguinte, com a velocidade e, claro, com a força que eu preciso fazer, né, para conseguir manobrar.
Então o ângulo ele também tem essa importância, né? Então, para a gente ter sempre em mente aí qual é o ponto ótimo, para ter mais velocidade e também para conseguir aí ter uma melhor manobrabilidade. Então a gente consegue quantificar isso. E essa é a viagem, né? Era isso que eu queria trazer para a galera, né? Não é uma resposta de a 4 graus a prancha é melhor. Não, essa é a velocidade, essa é a força que a gente consegue encontrar de 0,08, de 11 mil newtons. É isso, né? 11 mil newtons. Mil newtons ali, naquela direção. 11 mil newtons naquela direção, ou seja, a gente consegue saber a métrica exata para essa posição, para essa rabeta, e aí chegando na conclusão daí desse estudo especificamente que a gente fez, de que as rabetas de fato não interferem ou tem uma interferência imperceptível, né? A palavra certa eu acho que é desprezível, né? A diferença entre elas é desprezível, provavelmente o ser humano não consegue sentir, não consegue perceber a diferença de uma rabeta para outra, porque está só na terceira casa decimal depois da vírgula a diferença de uma rabeta para outra. Exato, aí, então daí a ideia é... Tá. Opa, vai lá, Fábio, eu já ia dar uma... Pode falar, eu ia na verdade dar uma varrida nas perguntas, agora que a gente fez a conclusão do estudo, né, para a galera poder perceber... Pode falar. Só complementar, que daí, isso por que a gente teve esse resultado? Porque nós isolamos a rabeta. Daí daqui a pouco alguém diz assim, como eu já tive essa impressão também, né? Não, mas quando eu tive aquela swallow lá, aquela prancha, eu falo muito de swallow porque eu sei que tem uma mística ali, parece, né, em relação a esse tipo de rabeta. Mas não, mas essa swallow ela é melhor, era mais manobrável, eu senti essa diferença. A questão não foi a rabeta em si. Às vezes, como é que o shaper fez essa nova prancha? Ele botou mais borda? Ele mudou o design da prancha ou não? Então é esse conjunto, né, de variáveis do design que realmente vai te dar uma maior manobrabilidade, maior velocidade. E é isso até que a gente vai buscar para os outros parâmetros agora, né? Em vez de comparar a rabeta para as próximas simulações, nós vamos comparar prancha com prancha. E daí nós vamos dizer, olha, esse novo modelo, esse K11, né, Fábio, é mais veloz que essa, e a gente conseguir, daí na prática, comprovar com esses dados de engenharia. Só para dar esse... Irado. E aí, respondendo um pouco das perguntas, né, que a galera fez, já estamos faltam 10 minutos só para acabar a live também. Para mim passa voando, cara. Esse assunto, para mim, acho que para o Jairo também, né? Gosta de surfar e engenheiro de simulação, porra, é o que a gente gosta. Então, respondendo algumas perguntas, porque a maioria vão cair nessa resposta de que não importa tanto assim. Rabeta square pode ser usado em ondas cavadas? Pode. Não é isso que vai fazer a maior diferença. Qual a melhor rabeta para a transição de uma Evolution para a pranchinha? Qualquer uma. A rabeta que você gostar mais, que você achar mais bonita, você pode pedir de acordo... E aí sim, né, todo o resto da estrutura da prancha é o que vai fazer diferença na tua construção, na tua prancha. A diferença do triple wing, eu respondi, mais acentuado, menos acentuado, e isso sim faz diferença, tá? Então, largura da rabeta, uma rabeta mais larga, uma rabeta mais estreita, isso vai mudar para valer o comportamento da tua prancha, e a gente vai simular isso nas próximas semanas e meses. Qual é a rabeta com mais estabilidade? A diferença é muito pequena, tá? Entre as que a gente simulou, todas as 5 que a gente simulou, não faz diferença, estabilidade, velocidade, força, todas elas muito numa mesma linha, né, Jairo? Se eu estiver dizendo qualquer coisa aí que você queira complementar... Não, é isso aí mesmo. É isso aí. Pode me falar, pode me interromper. De 0 a 10, qual a real importância do designer... acredito que ele esteja falando do design. De 0 a 10, qual é a real importância do design da rabeta na minha prancha? Cara, de 0 a 10, eu daria 1. Para não dizer que é 0. É isso aí. Eu daria 1. Que nota que você daria, Jairo? Eu acho que é por aí também, cara. É 1, 0.5. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Entre 0 e 1. Cara, é pouco. Entre 0 e 1. Virado. Tanto com... Eu imagino o seguinte, Fábio. É tanto quanto uma outra variável. Entendeu? Só que, claro, a gente precisa simular com as outras variáveis. E daí e isso é uma questão interessante também, Fábio. A gente consegue dizer realmente qual tem mais peso e quanto
tem mais peso na performance da prancha. Essa é a parada, cara. Essa é a parada para os próximos, né, meses e anos de estudos que a gente vai fazer. A gente vai descobrir e está descobrindo qual é a variável que mais impacta. E vamos atrás dessa, né? Vamos atrás daquilo que traz um impacto maior, que tenha mais sensibilidade para o surfista, para a gente perder tempo, né, discutindo aquilo que de fato vai trazer maior significância para a evolução do surf do cara. Então, ou da menina, né, óbvio, do surfista em geral. Então, a gente está chegando na conclusão de que o desenho da rabeta, alguém falou assim, eu tenho essa percepção também, que eu me dou bem com swallow e tal. Tá tudo certo, vamos na swallow, entendeu? Eu tô gostando da minha round, puta, vamos de round, tá tudo bem. É algo que você pode deixar livre e confortável com o shaper decidir aquilo que ele acha que está mais bonito com o design da prancha, mais harmônico, esteticamente mais encaixado, porque de fato passa a ser uma decisão muito mais estética do que funcional. Aí outra pergunta, qual rabeta? A rabeta round funciona melhor com triquilha ou quadriquilha? Não dá para saber, porque realmente... Cara, eu diria assim, a sua prancha funciona melhor com 3 ou 4 quilos, não a rabeta, né? Esse é um ponto. Não, e daí isso a gente pode simular. Vamos simular com 3 e com 4 quilos, daí a gente vê qual é melhor, né? Não, e entra numa variável, que é a variável quilha, que na minha percepção é infinitamente mais impactante, porque eu sinto, na hora que eu testo triquilha ou quadriquilha, muda completamente a prancha. Diferente da rabeta, que eu mudo de swallow para round e não muda nada. Então, a quilha realmente impacta muito, cara. Qual a influência da rabeta Diamond? É uma que menos ouço falar. Cara, a rabeta Diamond é uma das que a galera faz menos, porque o swallow reto e a Diamond, tudo que tem ponta, né? A rabeta Diamond são 3 pontas. O que mais quebra numa prancha de surf, e aí estatística de conserto da fábrica, o que mais quebra é bico e rabeta. Então, se você tiver uma rabeta que recebe melhor impacto, porque o que mais quebra a prancha de surf também é fora d'água. As pessoas acham que é surfando, mas 90% dos quebrados acontecem fora d'água. Então, é apoiando no chão, deixando cair. A rabeta round, por exemplo, apoiada na parede, pode cair para um lado. Esses dias aqui, derrubei uma prancha aqui em casa, quebrei o elefante da minha esposa aqui, e um elefantinho de louça. Então, assim, as rabetas, elas têm essa função de onde normalmente a gente apoia. A rabeta Diamond quebra mais do que as outras, por ser sempre uma ponta. Imagina você deixar o tempo inteiro a tua prancha com o bico para baixo. Quebra mais do que as outras rabetas, tá? Então acho que é por isso que a gente, que todo mundo faz menos. Lá na fábrica é por isso, né? Na nossa fábrica eu posso dizer que a gente não incentiva tanto a rabeta Diamond, porque ela não é tão funcional para guardar em casa, etc. Que mais? Rabeta Diamond de novo. Poucos utilizam a rabeta Square. Não é tão verdade assim, a gente tem a SK10, usa bem, mas de fato, né, a maioria prefere um round square, muito por causa disso também que eu estou falando, eu acho, né, a ponta do square é uma parte mais sensível para quebrar do que uma round square, tem a ponta já mais arredondadinha, já quebra menos. Rabeta round em prancha mais volumosa, prende mais. Você vê, né, já que as perguntas são em torno desse tabu, né, cara? Desse paradigma aí. Qual modelo de prancha possui a rabeta mais indicada para iniciantes? Cara, modelo de prancha mais indicado para iniciantes, eu posso dizer fanboard, mini long, prancha bem volumosa, bem larga, porque você precisa de muita remada, você precisa entrar em muita onda, e quanto mais cedo você entrar na onda, mais tempo você tem para pensar, e mais confortável vai ser o teu aprendizado, né? Ou seja, você vai ter mais conforto para adaptar teu movimento, e isso está relacionado ao tamanho, volume e medidas. A rabeta, como a gente disse, a rabeta do iniciante, eu indicaria uma rabeta que quebre menos, porque o iniciante, então, vai bater eu ia dizer isso agora. O iniciante é o que mais bate. Evita bico. Então, opta por uma round square, ou uma square, ou uma round. Até square nem tanto. Round square e round squash são as rabetas que mais vão ser funcionais aí para o iniciante.
Boa, que é a diferença da Flyer Fish e da Round Fish. Primeiro, são duas perguntas. A diferença da Flyer Fish para a Round Fish. Os nossos dois modelos, né, padrão, a gente tem a Flyer Fish padrão e a Round Fish padrão, elas têm tamanhos diferentes. Então, se você for considerar a Flyer Fish e a Round Fish padrão, que a gente tem, uma é 5,8, a outra é 5,6, as outras medidas delas são todas muito parecidas, então o funcionamento delas de fato é bem parecido. A grande diferença da 5,6 é, além dela ser menor, o swallow dela é enorme, assim, é um recorte para dentro da rabeta que tira bastante volume. Então, não é exatamente essa alteração que a gente simulou aqui. A gente mudou para valer a rabeta da Flare Fish em relação à Round, tá? Então você perdeu bastante volume ali atrás. Qual é a rabeta que dá mais mobilidade? Também, né? Conclusão aí do nosso estudo e da parte prática é que a alteração é muito pequena. Enfim, as perguntas são todas muito em volta disso, né, cara? Qual a rabeta mais indicada? Qual a melhor rabeta, mais rápida? Qual a melhor rabeta, qual a rabeta mais rápida? Acho que a gente conseguiu traduzir aqui para a galera o quanto essa ciência da rabeta está em volta desse paradigma, desse tabu, e ajudar as pessoas a tirar esse preconceito de algumas rabetas. Eu acho que era o nosso papel principal de hoje. Tá acabando, normalmente eu encerro uns 2 minutinhos antes, para a gente poder deixar salva a live no nosso IGTV. Então, para quem chegou agora, para quem está curtindo, mandando para os nossos amigos, vai ficar salvo no IGTV. Jairo, quero te agradecer, cara, imensamente. Um prazer enorme estar em contato contigo todo esse tempo. Um parceiro do tênis também, a gente joga junto. E obrigado de coração por estar aqui mais um dia. E respondendo a pergunta da galera. E obrigado a todo mundo que participou, que mandou pergunta. Jairão, últimos comentários aí. Vamos lá. Pessoal, agradeço aí também ao Fábio aí pela oportunidade, né, cara? Um trabalho muito legal mesmo, onde, enfim, aplicando... cara, a minha realidade sempre é indústria química, indústria de processos. Pô, a hora que a gente conseguiu vir para esse mundo do surf, eu nem chamo de trabalho, Fábio. Isso aqui é um prazer mesmo a gente estar aqui. Quando a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho, né? Então, cara, vamos lá, vamos continuar o trabalho. E eu digo aí pro pessoal, a gente, cara, vai ter coisa legal aí para mostrar nos próximos passos, tá? Realmente para mostrar qual é a prancha melhor, qual é a prancha mágica aí e por que ela é mágica, né? Esse é o principal, é isso que a gente busca. Vamos lá, pessoal. Valeu mesmo aí. A gente segue em contato. Obrigado. Galera, compartilhe esse conteúdo com quem vocês acham que faz sentido entender mais sobre rabeta. Obrigado mais uma vez. E até a próxima live. Quarta-feira que vem nós estamos juntos com uma surpresa para vocês também. A live vai ser bem legal da próxima quarta. Obrigado. Valeu. Bora para a água. Issa. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.